Comissão de Saneamento debate problemas no abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica. Seminário discute acesso de homens trans aos serviços de saúde. E pessoas neurodiversas podem ter reservados espaços de integração sensorial em estabelecimentos comerciais, culturais e esportivos. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Os problemas na prestação dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica foram debatidos nesta terça pela Comissão de Saneamento da Alerj. A audiência pública atendeu a um grande número de reclamações da população dos municípios de São João de Meriti, Nova Iguaçu e Miracema. Participaram da reunião os representantes da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico, Agenersa, e das empresas Águas do Rio e SEDAI, além de moradores do município de Miracema. Foi unânime entre os parlamentares que a Águas do Rio não tem prestado um serviço de qualidade ao público. Segundo as concessionárias, a falta de energia e a interrupção do fornecimento de água foram provocadas pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro. Não concordo, eu acho que é precariedade do serviço realmente. Por isso, hoje, na reunião, nós reunimos a Agenersa, a Águas do Rio, que é a concessionária, né, a Enel, a Light e a SEDAI. Não sei se você viu e observou, no início, o presidente da Agenersa, ele disse, né, que a Águas do Rio informa, e a SEDAI informa para a Agenersa, que é falta de energia. E ao ver a fala do representante da Light, o que ele fala? Ele diz o seguinte: de vez em quando acontece, mas nada que dure 6, 4, 8, 9 dias. Então, assim, realmente, no meu entendimento, a dificuldade está na precariedade do serviço. Houve interrupções jamais vistas e isso é medido pelo que a gente recebe pelas redes sociais, reclamação dos moradores da cidade de São João de Meriti, da Baixada Fluminense. Quando há excesso de chuva, interrompe o sistema. E quando tem a escassez de chuva, também interrompe o sistema. Então, a gente cobrou aqui que a SEDAI faça o investimento para que a gente, no próximo verão, morador de São João de Meriti, morador da Baixada Fluminense, possa não sofrer com a falta de abastecimento de água, porque, infelizmente, a água é vida, né? Então, não dá. A gente entende e sabe que todo verão chove. E a SEDAI, até hoje, não resolveu esse problema, que é resolver o problema lá da obra do Guandu 2, para poder acabar de vez com esse problema de interrupção de água. Moradores de Miracema, no noroeste do estado, questionaram a qualidade da água, o fornecimento precário e o aumento tarifário elevado para os comerciantes. Muitos estão inadimplentes por não conseguirem pagar, o que fez com que a promotoria local entrasse na justiça. A SEDAI foi privatizada e aí a população entende que vai melhorar. E hoje iniciei a reunião dizendo o seguinte: a população está sentindo falta da SEDAI, pois as concessionárias não é só a Água do Rio, não. A Rio Mais, a Iguá, todas estão deixando a desejar junto à população. Então, eu, enquanto representante da população, eu quero fazer com que a Águas do Rio cumpra o dever dela. Você vê o município de Miracema, é inadmissível a população tomar água daquela que mostraram no vídeo, água preta. Então, nós não podemos, de forma alguma, enquanto representante da população, permitir que Miracema e outros municípios não sejam bem entendidos conforme tem que ser. Que eu cobrei da Águas do Rio perguntando qual é o critério estabelecido pela empresa para cobrar a tarifa comercial. Você tem lá uma pessoa que abriu um armarinho, um botequim, um pequeno comércio, se o mesmo critério é obedecido para as grandes indústrias em termos de tarifa. Ele falou que há uma diferenciação. Um outro assunto discutido no encontro foi a tarifa social, que hoje, segundo a Águas do Rio, trouxe um desequilíbrio financeiro para a empresa. O contrato inicial de concessão, que previa 5% para esse tipo de cobrança, mas na prática chegou à casa dos 18%, o que fez com que a concessionária conseguisse um desconto junto à SEDAI pela água que compra. A nossa comissão está debruçada em cima do contrato para acompanhar de perto, realmente,
para que a concessionária Águas do Rio repasse esse benefício que ela concedeu na compra de água junto à SEDAI para a população. Pois a informação que nós temos é que a população não está recebendo o benefício que é de direito. Antes do término da audiência pública, foi votado e aprovado parecer ao projeto dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que prevê que as concessões públicas de água e esgoto indenizem os municípios para ressarcir os gastos com a adaptação das redes de coleta de esgoto e distribuição executados, após a celebração do contrato de concessão. O dia 20 de fevereiro é conhecido como Dia Nacional de Luta e Resistência de Homens Trans e Pessoas Transmasculinas. Para celebrar a data, foi realizado na Alerj um seminário que discutiu o direito e o acesso aos serviços de saúde por essa parcela da população. Representantes da Defensoria Pública, da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, OAB, movimentos sociais, médicos, professores e outros representantes da sociedade civil participaram do encontro, que expôs os principais problemas enfrentados por pessoas que se autodeclaram transgêneros. Para a gente é muito importante estar nesse espaço, né, espaço do legislativo, levando para as autoridades as nossas demandas. Infelizmente, a nossa comunidade de homens trans, pessoas transmasculinas, é muito invisibilizada na sociedade. A gente ainda não tem, enquanto sociedade brasileira, e nem no mundo, assim, digamos, uma concepção e nem um imaginário social que reconheça e entenda a nossa existência. E a gente tem demandas específicas, os nossos corpos passam por uma série de situações e a gente precisa cada vez mais estar dentro desses espaços para que tenham políticas públicas de qualidade, que abarquem todos os corpos e todas as identidades trans. O ex-diretor da Divisão de Saúde e Cidadania LGBTI da Secretaria de Administração Penitenciária, Carlos Renato Leon, fez um recorte do que acontece dentro do sistema prisional com pessoas trans. Hoje, farmacêutico da instituição, Renato elencou diversos problemas que são enfrentados desde a forma de tratamento pessoal, que é inadequada, às questões médicas que envolvem a falta de atenção básica, de exames ginecológicos adequados, a utilização de hormonioterapia, até a proibição do uso de preservativos dentro das unidades. Os principais gargalos que eu observo hoje, né, tanto dentro quanto fora do sistema prisional, é o acolhimento, né, é uma ficção que as pessoas têm do que é ser um homem trans e todas as manifestações de transexualidade. Então, é o chamamento do nome social, são as infecções sexualmente transmissíveis que são invisibilizadas, porque parece que essas pessoas não fazem sexo, e aí eu estou falando especificamente de homens transexuais, né, os cuidados específicos, principalmente de natureza ginecológicas, né? Porque assim, muitos vão à primeira consulta ginecológica e são tão assim, agredidos, né? Que não voltam mais. Então você vê uma evasão, né? E uma baixa adesão dos exames periódicos, os exames que são os exames pelo Ministério da Saúde preconizados serem feitos anualmente, os preventivos, eles não são feitos para essa população. Quando se engravida também é um grande problema, né? Eu também trabalho na Fiocruz, no Instituto Fernandes Figueira, que é uma maternidade, e toda vez que chega um homem trans grávido é uma situação que vira circense. E é esse tipo de coisa que a gente tem que mitigar. A ginecologista Mariana Lírio compôs a segunda mesa de discussão do seminário. Como profissional da saúde, a médica falou sobre as especificidades no cuidado à saúde que essa parte da população demanda. A falta de ambulatórios trans, de clínicas da família que prestam serviço especializado, também foram citados. O ambulatório do Instituto de Ginecologia da UFRJ é um dos poucos espaços no Rio que prestam esse tipo de atendimento. Mariana ainda fez uma reflexão sobre a necessidade dos médicos recém-formados também estarem dispostos e preparados para atenderem pessoas transexuais. A gente sabe que o acesso à saúde no Brasil, na verdade, ele é muito precário. Ele é muito precário fora dos grandes centros, independente de orientação sexual e gênero. Mas a gente sabe que para pessoas da comunidade LGBT, especificamente para
para pessoas trans esse acesso é sempre muito pior. Porque a gente tem muitas vezes um profissional de saúde, um profissional ali que precisa acolher, né, de recepção, mal preparado, que ainda não sabe lidar com essas especificidades e que acaba virando essa questão onde todo mundo para, meu Deus, o que está acontecendo? Quando não é para ser assim, né? Eu acho que é muito importante que a gente esteja trazendo luz para essas coisas. No que me toca, eu sou ginecologista, então dentro da ginecologia a gente tem essa ginecologia muito, muito feminina, de que quem engravida são mulheres, quando a gente sabe que não é assim, né? Corpos com útero podem engravidar, sejam eles transmasculinos, não binários, gênero fluido, né? E a gente precisa garantir que essas pessoas tenham acesso a esses espaços de saúde, porque esse espaço de saúde é espaço de todos. O seminário foi considerado um marco, não só por discutir essa temática, mas por propor políticas públicas de qualidade que possam de fato tirar da invisibilidade social uma parcela da sociedade que se sente excluída de direitos e serviços de atendimento básicos, principalmente da área da saúde. Um grupo de trabalho intersetorial composto por representantes da Secretaria de Saúde, do Programa Rio Sem LGBTI-Fobia, Ministério Público, Defensoria e Conselho Estadual de Saúde deve ser criado para alinhar a discussão dessas demandas dentro dos órgãos da administração pública. A Mandata ela abre hoje a casa para que esses corpos eles sejam vistos e que haja legislação de base para que nossos direitos à vida continuam sendo existindo, a gente continua, na verdade, que a gente possa continuar existindo sem visibilidade. Então, hoje, esse seminário traz pessoas do Ministério Público, Defensoria Pública, pessoas que são responsáveis por vários programas que fazem essa ascensão à saúde para pessoas transmasculinas, mas a gente precisa de mais. Então, a gente está aqui hoje para, juntos criarmos propostas e juntos lançarmos essas propostas dentro de GTs, intersetoriais, para que a gente, de fato, possa ter uma política inclusiva para todos os corpos. Pessoas com transtorno do espectro autista, déficit de atenção e hiperatividade e outras pessoas neurodiversas podem ter um espaço reservado e adaptado de integração sensorial em estabelecimentos comerciais, culturais e esportivos. O projeto foi aprovado pelo plenário. Acompanhe como foram as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta terça-feira, os parlamentares analisaram a proposta do deputado Carlos Macedo, que proíbe a celebração de contratos entre o poder público e empresas privadas que tenham servidores públicos como acionistas. Segundo o texto, a empresa que tiver algum sócio que seja servidor público não poderá participar de licitações de prestação de serviços ou fornecimento de bens ao poder público. A proibição vale também para empresas que tenham nos cargos de gestão cônjuges, companheiros ou parentes até 3º grau do servidor público. O texto recebeu 2 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Pode ser criado no Rio o Programa de Incentivo Tecnológico para a Terceira Idade. A ideia é incentivar pessoas com mais de 60 anos ao uso da tecnologia, com instruções sobre o uso da internet, acesso a e-mail, manuseio de smartphones e aplicativos. As atividades devem acontecer nas dependências das escolas públicas de ensino médio e devem ser ministradas por alunos voluntários a partir de 15 anos de idade. A proposta do deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, recebeu 10 emendas e retorna para as comissões. Já o deputado Daniel Librelon quer proibir que animais domésticos sejam acorrentados. Na justificativa, o parlamentar explica que o animal submetido ao acorrentamento é vítima de violência, já que fica impedido de se movimentar. Quem descumprir a regra, segundo a proposta, pode ser multado, perder a guarda do animal e, em casos de estabelecimentos comerciais, perder a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. O texto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. E pode ser alterada a lei que garante assistência às vítimas de intolerância religiosa. Proposta do deputado Anderson Moraes inclui, entre as ocorrências de intolerância religiosa, a invasão de templos religiosos para manifestação política. O projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Nós queremos incluir esse artigo já na lei existente, que é a Lei 9.212, de 17 de março de 21,
nós queremos só apenas reforçar o direito constitucional à liberdade de cultos. Essa é a ideia do nosso projeto e ter uma sanção gravíssima para aqueles que usarem o culto, usarem os templos religiosos para depredar, quebrar e justificar que é política partidária e ideológica. Isso é um verdadeiro absurdo. O Rio pode ganhar um programa de prevenção à síndrome de RAF, também conhecida como doença da urina preta. De acordo com a proposta do deputado Dr. Deodalto, o programa prevê a divulgação de informações sobre a doença e a realização de exames clínicos e laboratoriais nas unidades do Sistema Único de Saúde. O texto aprovado retorna a pauta para mais uma discussão. O objetivo do projeto é o esclarecimento e a divulgação para a população. É o paciente que faz ingestão do pescado e essa ingestão, em alguns pacientes, causa essa isquemia esquelética. Já a deputada Marta Rocha propõe a criação do programa Orquestra nas Escolas. As orquestras, corais e outros grupos musicais devem ser formados por crianças e adolescentes estudantes da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. De acordo com a proposta, o Poder Executivo deve realizar ações para ampliar o campo de ação do programa, buscando o desenvolvimento de valores musicais em crianças e jovens. O projeto recebeu 2 emendas e vai ser analisado pelas comissões. O que a gente quer é trazer uma nova perspectiva para a juventude, né? Que essa educação seja uma educação holística e que a gente possa fomentar nas escolas públicas exatamente um projeto de música, para que amanhã esses jovens possam ser aproveitados, né, nas grandes orquestras, né, nos grandes eventos. Então, o nosso desejo é fortalecer a cultura, a música, a arte dentro do aprendizado da rede pública de educação e dar novas oportunidades para esses jovens, para que eles tenham outras perspectivas que não seja a perspectiva do mundo do crime. Espaços de grande circulação, públicos e privados, como shoppings, estádios, arenas esportivas, museus, cinemas e teatros, podem passar a ter salas de integração sensorial para pessoas neurodiversas, diagnosticadas com transtornos de comportamento como o autismo, déficit de atenção e hiperatividade. As chamadas salas do bem devem oferecer atendimento feito por profissionais da terapia ocupacional treinados para lidar com pessoas neurodiversas em momentos de crise. O projeto da deputada Franciane Mota, do deputado Carlos Mink e mais 17 parlamentares foi aprovado e segue para análise do governador. As pessoas, espectro autista, de outros espectros, hiperatividade, são diferentes. Em grandes shows musicais, jogos de futebol, tem tensão, tem barulho. Então, um espaço para as pessoas poderem ficar mais protegidas, com menos barulho, terem cuidado, poderem assistir o show, assistir o espetáculo, mas se sentirem mais acolhidas. Nós somos diferentes, a gente tem que ser tratado diferentemente. Esse projeto nos foi pedido também por setores de torcidas do Flamengo, Fluminense, Vasco, que são pais de torcedores que têm espectro autista, que sofrem, que ficam muito nervosos, que às vezes não querem ir por causa que não encontram lugar para se sentirem seguros. Agora terão esse espaço. A deputada Marta Rocha quer definir as regras para o cadastro de pessoas físicas em sites de venda de produtos novos e usados. Devido ao grande número de fraudes e golpes envolvendo essas transações online, a parlamentar determina que as plataformas realizem registros mais completos dos anunciantes. Nome, CPF, endereço residencial e e-mail devem ser itens obrigatórios para cadastro nos sites. A plataforma que descumprir a regra pode ser multada. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. O que a gente pretende é criar ferramentas de controle. A cada vez mais aumenta a compra e a venda através da internet. Então, o que a gente possa ter é que quando você apresentar um produto para venda ou se oferecer para comprar aquele produto que está disponível, que eu possa saber quem é, qual o número do seu CPF, qual a natureza daquele bem ou daquele serviço que está sendo oferecido. Então, na verdade, são cláusulas de proteção ao consumidor.
Proposta do deputado Júlio Rocha determina que todas as unidades escolares do Estado, públicas ou particulares, passem a emitir o certificado e o histórico escolar dos alunos em português e em inglês. O objetivo da medida é facilitar a vida dos estudantes que desejam estudar fora do país, fazendo com que eles deixem de ter custos extras para traduzir esses documentos. O projeto tem como base um relatório apresentado pela Unesco que mostra o Brasil entre os 15 países que mais enviam alunos para o exterior. Atualmente, mais de 88 mil brasileiros estão matriculados em instituições estrangeiras. A proposta foi aprovada e segue para análise do governador. Muitos estudantes hoje terminam seu ensino médio, fundamental e até universitário e querem estudar fora do país. E esse processo de traduzir, de levar o diploma traduzido para lá acaba custando muito caro, sendo muito custoso. Então a ideia hoje é facilitar. Pode ser permitida a entrada de animais domésticos e de cães-guia em locais que recebem eventos esportivos no estado do Rio. O projeto do deputado Chico Machado foi aprovado em primeira discussão e ainda volta ao plenário para mais uma votação. Para conscientizar pedestres e motoristas do Rio de Janeiro, pode ser criada a campanha Pé na Faixa, Pedestre Seguro. A ideia da deputada Índia Armelau e do deputado Felipe Poubel é veicular a campanha em rádios, televisão, jornais impressos e panfletos para conscientizar a população sobre a necessidade de respeitar o pedestre, principalmente nas vias onde não há semáforos. O texto recebeu 3 emendas e retorna às comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.